pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial, esse podcast incrível, maravilhoso, sensacional que foi aqui, debater os tapas da vida. Semanalmente eu trago convidados incríveis para debater, assim, realmente os maremotos, os tsunamis que acontecem na vida, porque são tapas e muito tapas. E este capítulo, ele é patrocinado pela empresa Remy Tricô, essa lindeza maravilhosa que é muito mais do que um tricô, é o conforto, a qualidade, a malha gostosa que estou usando aqui, maravilhosa. Então vou deixar o link aqui da marca patrocinadora do canal, com o time da Ana Laura, que é uma moça sensacional e toda a sua equipe, e vale muito a pena. Então coloque aqui o tapa do tricô, que você vai entender aí qual o seu desconto e quais as malhas disponíveis. Então bora lá, porque o capítulo de hoje tem tudo a ver com lazer, refinamento e gostosura. Bom, e hoje temos aqui um convidado lindezo maravilhoso que eu não via há anos presencialmente, estou aqui com ele hoje. Estou feliz de ter te reencontrado, que vieram várias histórias gostosas que eu vou deixar no off, né? E quem viveu, viveu. Um beijo para vocês que viveram. Bom, nosso lindezo aqui do dia, ele é especialista em atendimento premium, luxo do setor automotivo, classificador de café, mestre de torra, viajante por mais de 13 países, amante de literatura clássica, economista, administrador, pós-graduado em marketing e representante da Pamela Cafés de altitude. Então você já consegue entender aí mais ou menos a parada do tema. E a gente se conectou nessa caixa de Pandora gostosa sobre viagens, couchsurfing e mundo afora. E eu vi que ele desenvolveu uma paixão gostosa, que é o café, o cafezinho gostoso aí global. O que nos traz ao tema de hoje, que é sobre o tapa do café. Posso falar também do barista? Sim, com certeza. E do barista também, com certeza, com William Veras, o Will. Will, seja muito bem-vindo. Cara, eu estou muito feliz que você está aqui, que não te vejo há mais de uma década presencial. Muito feliz também, Tia. Tiago. Não, Ti, perdão, aqui. Tudo Eu bem. esqueço pela formalidade. Tudo bem. A gente tá num programa aqui que é sério também. Will, cara, é um prazer te ter aqui hoje com uma nova vertente. Pois é, Thiago. Já faz um tempo que nós não nos vemos, né? Faz, acho, Presencialmente, mais de 10 anos. Nesse meio Por tempo, aí. nesse meio tempo, o café especial entrou na minha vida sem um planejamento específico. Foi através de uma viagem a trabalho à Colômbia, lá pela época de 2014, 2015. Eu não imaginava, né, porque eu não tomava café até meus 22, 23 anos eu não tomava café. E essa viagem da Colômbia, ela mudou minha vida, porque quando eu saí de lá, gostando muito de café, eu queria conhecer um pouco mais. A cena de café especial no Brasil já estava começando a engatinhar, tendo alguns coffee stars aí na época, Isabela Raposeiras lá com o Coffee Lab. E foi um dos primeiros lugares, inclusive, que eu fui tomar café e conhecer outras pessoas também. Aqui também na ABC nós temos os Irmãos Salomão. E essas pessoas, elas foram, vamos dizer assim, os meus primeiros astros do café, a qual eu comecei a seguir, a estudar e pedir algum tipo de ajuda. Aquilo que era hobby, eu não imaginaria que tornaria depois uma profissão no futuro. Will, e como que você chegou definitivamente ao café? Sendo que você estava num segmento diferente e, de repente, como que você caiu no estalo café? Porque café é uma paixão minha, sua e nacional e global, né? A gente vai trazer dados aí para falar mais sobre essa bebida gostosa que alimenta não só xícaras, mas dias e disponibilidade durante o dia. O que acontece? O café, além de ele ser uma bebida, geralmente ele serve como um consolidador de um evento social. A gente vai falar que bebida alcoólica, ela vai ter essa questão, né, de unir as pessoas, mas o café ainda mais por abranger mais pessoas e principalmente por fazer parte da cultura brasileira. Eu não imaginava que depois dos meus 23, 24 anos eu trabalhava na montadora e eu era um consultor internacional, então eu viajava para outros países e fui conhecer a Colômbia. Nesse momento que eu fui conhecer a Colômbia, eu fui fazer um home office específico, que era um dia antes da viagem, dentro de um museu do café que ficava ali em Bogotá. E como eu não tomava café, eu não estava acostumado, né, a tomar café todos os dias em casa, eu pedi um café e eles perguntaram, você já conhece café colombiano? A gente vai pedir para você tomar sem açúcar. E para você, né, dar um feedback pra gente, para a Fazenda São Alberto, que até hoje a galera de São Alberto, eles são conhecidíssimos na Colômbia, é uma franquinha muito grande.
E eu tomei, eu achei aquilo maravilhoso. E eu gostei tanto, eu falei, poxa, deve ter cafés dessa qualidade também no Brasil, só que eu não conheço. E aí eu fui procurar me referenciar. Eu tinha acabado de me mudar para Campinas, praticamente. Lá a cena do café estava começando. Existem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, eles desbravaram um mato, né? Na época, o Milano, o Café Container, lá na região de Campinas. E eu comecei a frequentar uma cafeteria específica, que era o Café Container, e tinha alguns baristas específicos que eles paravam um tempinho para explicar o café, né? Então, não só a questão da história, de onde ele vinha, com o produtor que fazia, né, toda a parte de processos de pós-colheita, enfim, mas também o que aquela bebida tinha de retrogosto. Então, desenvolveu o paladar. Como eu trabalhava de vez em quando de home office, eu tive essa possibilidade de quando eu ia à cafeteria, entre uma reunião ou outra, beber o café com os próprios baristas e eles iam me conduzindo. Alguns desses baristas viraram coffee stars, estão aí hoje em dia em campeonatos internacionais, enfim. E alguns deles permanecem até hoje, assim, trabalhando em grandes cafeterias, outros estão fora do Brasil. Nesse momento, eu acho que eu fui um pouco privilegiado, porque a cena, como ela era muito pequena, qualquer grande entusiastas, que a gente vai chamar hoje de coffee lover, né? São os coffee lovers hoje, eles tinham mais paciência de parar com a gente dali 20, meia hora até uma hora e explicar pra gente. Então acho que foi assim que começou o meu envolvimento com o café. Nossa, que incrível você falar isso e que legal ver que você teve essa disponibilidade, né, e possibilidade de conhecer baristas que te deram todos os informativos que fez com que você tivesse o conhecimento que você tem hoje. E pensando ainda sobre café, o que torna um café especial? Bom, quando a gente vai falar de café especial, eu não acredito muito nessa tradução, né, Ti? Você me conhece de algum tempo. Conheço essa história. Sabe que eu gosto de falar alguns idiomas. E eu acho que seria melhor a gente falar café de especialidade. Porque café de especial é aquele que a sua mãe faz na sua casa, que a avó prepara pra gente. Delícia. Esse café realmente é especial, independente se ele é pontuado, se ele é um café de 85 pontos, se é um café raro. O café que a gente toma com afeto é um café especial. Mas assim, o que a indústria vai dizer? Nós temos uma pirâmide. Eu vou pedir para colocarem depois a pirâmide para apresentar para vocês, tá bom, pessoal? Beleza. Essa pirâmide, ela vai começar com os cafés tradicionais e os cafés extra forte. Ela vai subir com os cafés superiores. Do café superior, a gente vai subir para o café gourmet. E aí, então, nós vamos ter o café especial. Para ser considerado especial, ele tem que atingir uma pontuação de paladar. O que a gente chama essa pontuação de paladar? Geralmente, um key grader ou uma pessoa especialista pela ASK, que é uma Associação Americana de Cafés Especiais, traduzindo aí para vocês, existe um protocolo de uma pontuação. Então, você tem que pegar esse café in natura, olhar se ele tem defeitos ou não, né? Retirar impurezas. Para ser especial, não pode ter impureza. O que é impureza? Impureza é aquilo que não é café. Ok. Então, por exemplo, hoje a ABIC, a Associação Brasileira, né, sobre cafés, ela vai dizer que nós temos aí uma tolerância de até 1% no café tradicional de impurezas. Então, ou seja, 1% do que você está bebendo ali pode não ser café. Pode ser folhas. Mas a galera segue a risca, isso aí? Vamos dizer que sim, né? Existem. Eu acredito que com o passar do tempo, cada vez mais, com a cena do café especial sendo crescente no Brasil e no mundo, o café, ele cresce, a demanda dele mundialmente, Thiago, 3% por ano. O que acontece? Ela é crescente. O consumo do café do mundo cresce 3% por ano. E o que está acontecendo agora? Inclusive, é uma coisa que está em voga. O café especial ele aumentou, por quê? Nós tivemos vários problemas de entre safras, nós tivemos aí uma quebra de safra no Vietnã muito grande. Isso acontece pela lei da oferta e da demanda, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de café. A gente tem uma questão da dolarização do café especial, né? E dos cafés como um commodity. Quem vai reger o valor do café vai ser a Bolsa de Valores de Nova York. O café é uma commodity, saindo do petróleo, é a commodity que tem mais papéis no mundo de comercialização mundial, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente vai ter de diferente dos outros lugares? Com o dólar muito alto e com o café em alta, nós temos a especulação. O que acontece? É muito mais interessante para o produtor vender esse café fora do Brasil e vender muito mais caro do que deixar esse café aqui na venda nacional. Então, nós tivemos pouco café aqui para a gente ter distribuição. O que aconteceu? Um aumento de quase 80%
quando você compara, por exemplo, o janeiro de 2025 com janeiro de 2023 para 2024, por exemplo. Então, esse aumento maior foi, primeiro, da demanda de café e outra, nessa entre-safra, na safra de 2025, nós tivemos geadas, nós tivemos seca. Por exemplo, em Belo Horizonte ficou mais de 150 dias sem chover. E isso acabou impactando. Então, o café, ele faz parte da nossa cultura, mas ele é hoje a maior commodity do mundo. Nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho das duas coisas. O café como commodity, que é muito importante, e o café de especialidade. O café de especialidade, ele é essa qualidade do café. Vamos dizer assim, se a gente fosse pegar um boi, ele vai ter ali um filé mignon. A gente vai conseguir fazer que um produtor produza toda a safra de café especial? Eu vou dizer isso que é muito difícil. Cada vez mais eles estão melhorando a questão de produtividade, mas hoje um produtor médio vai ter entre 70% e 80% quando tem uma eficiência na produção de cafés especiais. Café especial, ele é um café sem defeito, ele é um café sem impureza e ele tem que ter uma pontuação mínima de paladar, que segue de 80 pontos a 90 pontos que essa Associação Americana em Escala vai estabelecer nos processos de qualidade. Nossa, eu gostei que você deu uma explicação muito simples, bonita, do óbvio, que o óbvio tem que ser dito, né? A gente vê uma galera aí rolando umas fake news aí sobre café, preço de café e tudo mais, você trouxe de uma maneira muito assertiva o que aconteceu com a commodity, porque eu acho que quando vira commodity é legal porque dá PIB, mas é um problema porque encarece aí e todo mundo sente no bolso. E você trouxe de uma maneira muito centrada o que de fato aconteceu aí com o café. Dados curiosos, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, nós não somos o maior consumidor, até por uma questão de quantidade de pessoas aqui de fato, né? Estados Unidos consome muito mais, apesar de ter dúvidas aí que tipo de café que eles consomem, o chafé. E vi que o mercado asiático abriu muito no ano de 2025, assim, as exportações da Ásia, assim, devoraram o café, não só o chás, né? O café, ele tem sido aberto em outras culturas para que seja de fato consumido aí com qualidade. E para você, onde que está a grande mágica disso? Que está vinculado aos 3% de crescimento global? Mundo afora. Olha, acontece que assim, todo ano nós temos novas tecnologias e principalmente novos manejos no tratamento da lavoura. Estou falando isso, pessoal, porque durante um tempo... é gostoso. Durante um tempo da minha vida, eu saí da indústria e eu fui viver de café. Então eu fiquei 1 ano e meio em fazenda de café. Eu vivi o café na sua essência. Então, todos os cursos que vocês possam imaginar, desde manejo de terreireiro até a parte de poda e defensivos agrícolas, eu fiz. Então, assim, eu vivi em fazenda e trabalhei administrando fazenda durante um tempo. O que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte, que lá em 2016, 2017, nós tínhamos um processo de descoberta de como fazer essa qualidade. Vou dar um exemplo. Nos cafés especiais, o que vai definir se o café é especial é o tratamento dele. Então, para começar, o café especial, ele é aquela cerejinha mais doce, mais gostosa do café. Por que eu falo isso? Existe um processo de você triar isso, que é chamado do beneficiamento. Antes de fazer os processos de beneficiamento, esse café ele vai para uma máquina que pode ter água ou não, que a gente vai falar de cereja despolpado ou cereja desmucilado, né? Se tirar a mucilagem do café. Ele é a cerejinha perfeita. Por que eu falo que é a cerejinha perfeita? Quando você vai fazer o processo de colheita, você tem um processo de você começar a colheita que você não vai ter 100% dos grãos maduros. Quando esse grão ele não está maduro, ele geralmente não vai ser o café especial. Então, quando eu falo que o café especial é o filé mignon do boi, vamos dizer assim, é que você não vai ter, sei lá, 35 quilos de filé mignon. É impossível você ter isso. Porque existe ali uma questão de você não vai conseguir fazer com que a árvore produza de uma só vez todos os frutos verdes, embora nós estamos caminhando para isso. Cada vez mais nós temos eficiência para produzir café com qualidade. O que acontece? O processo de pós-colheita, que é como eu vou secar esse café, ele vai ter uma grandeza completamente proporcional à qualidade. Cafés que deixam de secar no chão e vão para o terreiro suspenso, isso lá em 2016 eram considerados cafés de mais qualidade. A probabilidade desse café, quando ele era o café mais doce, quando ele era triado lá no beneficiamento, antes disso, e eu fazia esse processo de seca, eu conseguia ter mais qualidade. Então, o que vai acontecer? Esse café, ele vai passar por diversos outros processos da seca até o rebeneficiamento, que é quando, depois que eu seco, eu vou classificar esse café por peneiras. Aqui tem alguns exemplos aqui de um café pequenininho, que é um moquinha, que é um café redondinho, que ele não se desenvolveu.
né? O café, ele tem duas partes, vamos dizer assim, pra galera aí de casa. Quando ele deixa de desenvolver uma, ele desenvolve uma e fica mais redondinho, ele fica pequenininho. A gente chama de peneira abaixo de 13, que são os cafés moquinhas. O que acontece? Esses cafés agora, eles são fatiados. Então, tem os cafés maiores, o peneira 16, que é um café mais comercial, e os cafés menores. Dentro do mundo do café especial, o que vai definir qualidade é sabor. Eu falo que é a mesma questão dos Masterchefs da vida aí, sabe? Que o que deve definir um prato bom é ele ser gostoso. Porque ele pode ser um moquinha, mas pode ter uma qualidade imensa. A diferença é que, comercialmente de exportação, os cafés mais graúdos, ele tem um valor maior. Porque ele chega com toda a sua especificação, vamos dizer assim, total do grão, melhor quando ele é exportado. Um café 16, ele comporta mais uma viagem longa e ele vai chegar lá com qualidade. Um café menor, ele pode sofrer mais variações no meio do caminho. Então, o que acontece? Para o mercado nacional, isso é ótimo, porque é aí que lá em 2016, 2017, o café especial, além dos graúdos, os moquinhas, eles começam a ganhar espaço na cena do café. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, falar de café moca ou moca, não é mais uma questão, né? Então, 2025, ninguém está preocupado se o café ali é um moquinho ou não. Eles querem qualidade. Lá atrás, há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, ele era um problema. E foi alguns produtores de café especial que começaram a trabalhar com algumas torrefações famosas que começaram a mudar essa percepção. Porque existia ali, algumas universidades de Minas, tinha uma questão que o moquinha não era um dos melhores cafés porque não tinha uma concentração alta de açúcares. Que no passar da carruagem, isso foi desmistificando. Então, por que eu estou dizendo isso? Nesse momento que a gente está conversando aqui agora, a gente falava um tempo atrás de café fermentado e de café que não é fermentado. O que são cafés fermentados? Que eles passam por um processo de fermentação anaeróbico ou não, é quando você tem ali uma troca de gases, você tira gás carbônico, mas não coloca oxigênio dentro de uma bombona, e pode ser uma bombona simples. Quando eu falo de bombona, gente, imagina aqueles tonéis, pode ser aqueles de gasolinas azuis, sabe? Que todo mundo já viu na vida, aqueles tonéis grandes de plástico. Sim. A galera faz isso, coloca um arm lock, que é uma válvulazinha, para não passar oxigênio e deixava ali o café fermentando de 2 a 3 dias. Ele acaba forçando os açúcares ali a acontecerem e aí você tem um processo de fermentação. Hoje, nos concursos, inclusive, você tem concurso separado. Você julga esse café fermentado diferente do café natural, que é esse café que ele foi seco, por exemplo, num terreiro suspenso, ou foi seco no terreiro e não teve ali um momento de fermentação. Não forçaram uma fermentação. Nos concursos das cooperativas, a gente julga esses dois cafés de maneiras diferentes, entendeu? Caramba, que curioso. É bem curioso. Porra, Porque tem muita coisa. Quando você vai comprar um café, eu falo que, assim, às vezes, as marcas, elas acabam valendo muito mais do que qualidade, né? Então, tem algumas torrefações que elas são famosas, só que elas vendem um café, vamos dar um exemplo aqui de pontuação, né? 84, 85 pontos a preço de um café 87, porque ela é uma marca famosa. Só para entender, como que a gente, CPFs comuns, a gente consegue medir essa pontuação? Ó, vamos lá. Primeiro, quando eu tô falando... leigo. Vamos lá. Vamos falar para o meu cafezinho gostoso em casa. Vamos dizer o seguinte, os cafés especiais, eles são comercializados em lugares específicos que o fazem. Então, assim, ou você vai comprar numa cafeteria especializada, ou numa torrefação, ou na internet com torrefações especializadas. Falar de pontuação ou não, eu não gostaria de entrar nesse mérito, porque nem sempre o café mais bem pontuado vai ser o café que você gosta. É tipo vinho, é algo muito específico e varia muito de paladar para paladar. Isso. Beleza. E o que eu vou dizer, e existem algumas características diferentes, né? Às vezes o que no vinho é uma coisa interessante, no café pode ser um defeito, né? Então, assim, a destringência no vinho pode ser interessante, no café a destringência é um defeito. Então, assim, eu falo que na degustação, e é legal que quem prova vinho vai ter uma facilidade muito maior de provar café. Mas por que eu vou defender o lado do café? O café ele é mais democrático, porque o café ele é mais caro, ele é mais doce. Se eu colocasse para você aqui agora, do café mais caro, do café mais barato, você conseguiria identificar pelo nível de doçura. Os cafés com maiores pontuações, ele vai ter um doçor muito maior do que os outros cafés. Ou seja, ele vai ter a cafeína ali, ele vai ter o certo amargor que traz o componente da cafeína, só que ele vai ter uma doçura muito maior. Ele vai ter ali notas sensoriais de frutas específicas como pêssego e florais como chá de jasmim, que outros cafés não vai ter. Então, até as pessoas, quando não provam um café de uma pontuação muito alta e provam pela primeira vez, falam, isso aqui é café? Nossa, isso aqui parece um chá muito doce, alguma coisa assim. Ele vai ter essa característica. Então vale a pena aí de casa pra galera, eu convido vocês a irem até uma cafeteria especializada, procurarem uma experiência de café, porque é muito interessante isso.
Então, hoje em dia tem torrefações específicas que elas vão falar as pontuações. Geralmente, pessoal, é cada vez mais restrito. Quanto maior a pontuação, mais caro é o café, porque mais difícil é. E quando a gente vai falar de grandeza, falando de grandezas para vocês entenderem o que é uma pontuação, ela não é uma escadinha. É mais fácil um produtor conseguir um café que ele geralmente produz 83 pontos, ele melhorar o manejo e fazer alguma técnica e fazer esse café 83 na próxima safra ir para um 85 do que um café 85 virar 86. Para quem é bom de matemática aí, é uma curva exponencial logarítmica, assim. Quanto mais alto, mais difícil. Então, chegando nos cafés de 90 pontos, são muito raros no Brasil. Eu vou dizer para você que hoje existem poucas fazendas que pontuam mais de 90 pontos aqui. Nós estamos melhorando com o tempo, nós estamos tendo aí algumas fazendas com melhoramento genético. Um abraço pro pessoal do IAC, né, porque eu sou de Campinas. Você sabia que 70%, esse é legal, 70% do material genético dos cafés especiais, eles foram produzidos no Brasil. Lá em Campinas, no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas. Assim, palmas para Campinas. Pessoal aí de Campinas. Ciência de Campinas. Nós temos aqui o melhor... Ciência do Brasil é maravilhosa. Ciência do Brasil. O melhor melhoramento genético que nós temos é brasileiro. Além das fazendas independentes, nós temos o IAC que faz aí um trabalho diferenciado. E eu vou dizer que se não fosse esse trabalho, nós não teríamos a cena que nós temos hoje, né? Então... a galera do IAC aí, parabéns pelo trabalho. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse melhoramento genético, ele vai ter em alguns tipos de cafés. A gente, quando vai comprar um pacotinho, a primeira coisa que a gente tem que entender ele é um café especial, ele vai ter um varietal. O varietal ele é importante muito pro produtor. Embora nós temos alguns varietais que, quando a gente fala, causam um certo furor. Por exemplo, os geishas. Os geishas, na verdade, começaram lá na África, mas eles ficaram muito famosos pelos geishas panamenhos. Os geishas panamenhos são cafés assim que eles vão ter um certo doçor. Posso falar porque eu vivia lá, né? Pode, por favor. Trabalhando no Panamá há muito tempo, conheci essas fazendas. Esse meu amigo é poliglota, já rodou o planeta. Então, assim, nós temos ali, tem uma cidade muito engraçada chamada Boquete, que ela é muito especializada nos geishas panamenhos também. Então, o que eu quero dizer é que os geishas panamenhos começaram a surtir efeito, então a gente começou a plantar geisha no Brasil, só que o nosso solo é diferente. E aí eu quero fazer um link com o que você disse. Igualzinho o vinho em regiões demográficas, nós vamos ter o vinho de verde, Borgonha, nós vamos ter vários vinhos com região demográfica específica que só alguns produtores sobre 2 ou 3 cidades podem produzir. No Brasil nós também temos. Nós temos aí nós temos a Mantiqueira de Minas, que temos aí cerca de mais de 20 cidades, se não me engano são 27 ou 28 cidades. Nós vamos ter o Alto do Caparaó, que é incrível, o pessoal do Espírito Santo produz qualidade como ninguém, eles são assim, hoje são referências mundiais em qualidade. Então, aqui no Brasil nós vamos ter mais de 8 regiões demográficas que produzem um certo tipo de qualidade de café. Vou dar um exemplo. A galera da Mantiqueira tende a ter cafés mais frutados, a ter uma sensibilidade mais parecida com flor de laranjeira. É uma característica desse solo. Então, no Brasil, nós temos também, vamos dizer assim, uma região demográfica específica por certo tipo de qualidade do café. Então, lá no pacotinho, você, primeira coisa, vai ter que identificar quem produziu. As torrefações, aqui é uma opinião política minha, tá, Thiago? Vamos momento tapa agora, porque... Beleza, sarrafa. Eu fui torrefação durante um tempo e a torrefação, ela não produz café, a não sei se você é um produtor de café. Mas se você não for um produtor, você comprou de algum produtor. E os produtores, eles são os coffee stars da nossa vida. Então, assim, os produtores, eles devem ganhar destaque porque eles tiveram todo esse processo com a qualidade. Então, é interessante colocar o nome da fazenda que você está comprando, até mesmo porque hoje os coffee lovers, a galera que já conhece café, já consegue identificar e saber quais são os cafés de alguns produtores famosos. Então, certos produtores já têm uma característica sensorial diferenciada. Eles já produzem aquele tipo de variação sensorial que é característica daquele produtor. E quando a gente trabalha, falando que eu trabalhei com a Pamela, que é uma grande amiga minha. Manda um beijo pra Pamela. Pamela, um beijo pra você. Eu vou contar uma história bem interessante depois nesse meio tempo do café sobre você, mas é uma produtora que me ajudou muito no momento que eu saí da indústria. Nós nos conhecemos num curso de classificação especial. Eu estava
Mantiqueira, na região ali no sul de Minas. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais um pouco da história. Mas quando eu a conheci, ela acreditou muito em mim, me deu minha primeira saca de café para começar a torrar. Falou assim, não, gostei de você, a gente vai fazer uma parceria aqui, eu vou te dar a primeira saca para você começar a torrar. Tava aprendendo a torrar naquele momento. E a gente, graças a Deus, teve uma parceria muito bacana. Hoje ela está crescendo cada vez mais. Ela tem um stand fixo lá na SIC, na Semana Internacional do Café. Então quem for para a SIC ano que vem, procurem a Pamela. Vou deixar depois o Instagram dela. Esse podcast deve sair em 2026. Então, quem for no SIC esse ano, 2026, procure a Pamela. Isso, 26. Beleza. Ano que vem. Tá bom? Ano que vem. Pamela's Café de Altitude, tá? É o Instagram dela, vale a pena conhecer. O poder dos amigos, a amizade é um negócio incrível. E eu acredito que se não fosse pela Pamela nesse primeiro momento, eu não conseguiria ter esse primeiro passo. Eu falo da Pamela, houve outros amigos e amigas também do mundo do café, mas ela foi aquela pessoa que no momento de crise, que quando eu saí da indústria, eu não tinha dinheiro para investir nisso, ela acreditou no sonho junto comigo. Então essas pessoas são as pessoas que a gente não pode esquecer jamais, Nunca, né? Cara. E nesse momento, na Mantiqueira, a cidade é São Gonçalo do Sapucaí, eu falo que eu sou quase um cidadão emérito de lá, porque eu amo todo mundo dessa cidade. E eu fui fazer um curso com ela, e olha que engraçado, a gente começou a conversar, ela tinha ido para Colômbia fazer um curso na fazenda do Ron Valdez, que é uma marca de café que chegou no Brasil agora, recentemente, em Ribeirão Preto. Ron Valdez, ela é uma Starbucks colombiana. A primeira loja agora foi inaugurada recente, faz menos de um mês, em Ribeirão Preto, tá? Só pra vocês saberem aí que o Ron Valdez já está no Brasil. Cara, eu tenho amigos na Colômbia, eu preciso visitar a Colômbia de qualquer jeito agora. É legal. Beijo! Besitos, Colômbia. É bacana. Então, assim, a nossa amizade começou a partir daí. Por que eu falo que é importante? Porque todo produtor, ele carrega uma história e ele carrega uma característica desse café, né? E aí o mestre de torra, ele é o chefe que vai preparar esse café da melhor forma. A gente vai precisar de um equipamento. Hoje, para vocês entenderem, pessoal, um equipamento de torra, eu tenho equipamentos pequenos de prova, que vão custar aí de 5 a 12 mil reais, que vai torrar 100 gramas, 200 gramas, mas não é tanta qualidade assim, mas hoje é em torno de 70, 80 mil uma máquina de torra de café especial aí de 10 quilos, tá? Então o que acontece? Você precisa desse equipamento. Eu tive vários outros amigos. A cena de café me abraçou muito, porque quando eu comecei eu não tinha condição de comprar essa máquina, Thiago. Então eu torrei em várias cafeterias. Uma delas, mandar um abraço pro pessoal do Brazucas, no Brooklyn. Viu, pessoal do Brazucas? Agradeço muito, que vocês me ajudaram bastante. Beijo, Brazucas. E outras cafeterias me ajudaram em relação a isso. Então, para eu começar a ter a torrefação, para começar a vender e começar a escalar até comprar depois meu pequeno equipamento, uma galera do café abraçou. E eu acho que é isso que o café é. O café, ele não é só bebida que une pessoas, mas a cena do café que eu vivenciei é uma galera que era muito solícita, muito gente boa. Eu vou dizer que, assim, várias vezes, na época da Sensory, que hoje é o Hugo e o Thiago Sabino. Thiago Sabino foi campeão brasileiro recente, foi pro Mundial agora. Inclusive, eu abraço, Thiago. Quando eu comecei a torrar, eu ia até a cafeteria deles. Prova isso aqui, conheçam a Pamela. E essa galera me recebia. E hoje estão na grande cena do café. Então, eu acho que diferente de outras cenas, de outros lugares, eu acho que no mundo da cozinha, eu não posso falar muito, mas o pouco que eu conheci é que existia aqui um certo elo das pessoas se ajudarem. Muito grande. Café, né, cara? Café então, é o café, ele traz essa questão da relação. É um abracinho do crochê aqui, da Remdicô. E eu falo pra ti que, assim, além disso, o café dificilmente dá certo para pessoas que não gostam de gente. E foi no café especial que eu comecei a aprimorar minha habilidade de trato com as pessoas, né? Eu acho que depois eu voltei para o mundo automotivo de novo. Hoje faço consultoria no mundo do automotivo, em outros segmentos também. Mas o café, ele traz o tato, porque na época do café especial, você tinha que explicar o que era o café especial na hora para a pessoa. Então eu tinha menos de 10 minutos de explicar para começar um método, né? Hoje o método V60, ele se popularizou, que é um método japonês com filtro cônico. Ele foi o primeiro método a se consolidar nas cafeterias. Hoje nós temos inúmeros, origami, aeropress, sifon, nós temos inúmeros métodos, mas esse era o método mais, vamos dizer assim, básico de começar no mundo dos cafés especiais. E entender que o café, ele precisava seguir uma receita, uma proporção por uma certa quantidade de água. E assim começou a se consolidar as pequenas pessoas, os pequenos coffee lovers de consumo. A gente aumentou muito. Hoje o consumo de café especial do último censo dado em 2024 aumentou em torno de 33%. Que avanço. É muito. Ou seja,
praticamente hoje, em São Paulo, nas grandes capitais, 1 a cada 8 pessoas já ouviu falar de café especial ou de café gourmet, né? Que as pessoas às vezes confundem um pouquinho, mas elas já acreditam e já sabem que existem cafés de qualidade. Qual a diferença do gourmet e o especial? O que acontece? Lembra que no especial eu falei pra ti que não pode ter defeito, ele não pode ter impureza. Só que ele tem que ter um gosto diferenciado, ele tem que ter um certo nível de doçura. Existe um curso que eu já vou falar do pessoal do Senar, que a galera do Senar é o Senai do mundo do campo. Okay. Inclusive, o Senar é onde mais promove, vamos dizer assim, formação de pessoas especializadas aqui no país, onde você promove aí praticamente por ano centenas de qualificadores e provadores de café. O que acontece? Por que eu estou falando do Senar específico? O Senar, quando você vai fazer um curso, ele sempre vai fazer uma experiência sensorial. Quando você toma um café gourmet e toma um café especial, você vai sentir um retrogosto, assim, muito pro milho, pro cereal, assim, muito forte no gourmet. Que talvez uma pessoa de cara não sinta essa diferença, mas quando você prova os dois juntos, existem várias cafeterias que fazem essa experiência, tá? Em conjunto, de você provar o café especial, o café gourmet e o café especial mais pontuado. Você vai perceber que ele tem menos doçor, ele tem menos doçura e ele vai ter um retrogosto mais cereal, vamos dizer assim. Que isso é um defeito pro café. Então ele não chegou ainda num café especial, mas ele já é mais caro do que um café comum. Lembrando que esse café não vai ter impureza e ele não vai ter defeitos. Não vai ter café podre, não vai ter o café brocado, que a gente chama, quando a broquinha ela tira os açúcares do café, acaba tirando a qualidade do café. Então esse café, por exemplo, ele não tem nenhum tipo desses defeitos. Ele é um café bom, mas ele não tem a qualidade ainda de ser um café especial. Nossa, que incrível. Dados curiosos. O mundo bebe hoje aproximadamente 2,25 bilhões de xícaras de café por dia. Cara, é um puta número da hora. A Europa lidera o consumo per capita de café sobre Holanda, Finlândia e Suécia no topo. O Brasil, apesar do primeiro ser o líder na produção, não é de fato o líder no consumo. Aí tem os Estados Unidos com os chafés, é uma crítica de fato. A Ásia cresce absurdamente aí no consumo de cafés, mundo afora. O Brasil produz 1/3 de todo o café do mundo, então 1/3 sai daqui para alimentar essa população sedenta por cafés, cafeinas e por aí vai. E que a máquina de café que está instalada no seu trabalho, no seu corporativo, não é à toa. A cafeína gera adrenalina na gente, né? Então, quando você tem lá o seu cafezinho gostoso e o seu açúcar, isso não é à toa. É que você produza cada vez mais e um bom café, de fato, faz a gente produzir bem mais assim durante o dia. Viva os cafés! O que vai acontecer quando a gente fala de cafés, Thiago? Os chafés, né? Que é a questão do corpo do café. Vou entrar num assunto polêmico agora também. Taca a polêmica. Olha só, no Brasil, eu vou dizer que nós consumimos até menos. O café, ele tem uma quantidade máxima de temperatura para sair do torrador, porque depois acaba carbonizando. Vamos dar um exemplo. Eu vou colocar aqui a literatura clássica antiga, tá? Vou colocar aí até alguns livros do Senar, alguns do Edgar, que falam que o café, quando ele ultrapassa a temperatura de 212 graus, ele começa a carbonizar. Existe um processo que chama caramelização de açúcares, que é o processo de Maillard, que não acontece só no café, ela acontece em todos os alimentos. Então, falando especificamente do café, que é um momento de seca, que é até o momento de caramelização, esse processo ele tem que ser feito com cuidado, com técnica. Depois de 202 graus, você acaba literalmente queimando o café. Porque talvez a gente consome menos café do que esses outros países. É uma teoria bem Qual a sua bem teoria, clara. Will? O café, quando ele é queimado, ele tem acrilamida. A acrilamida é a substância, embora nós não temos ainda pesquisas específicas sobre o café, sobre isso, tá? É uma substância cancerígena, mas ela que dá aquele desconforto. Quando o café é extremamente torrado, ele está carbonizado. Então, aquele mal-estar, vamos dizer assim, ele não é do café. Ele é principalmente de um café torrado ao extremo. Qualquer alimento que você coma carbonizado vai te dar azia. Então, o que acontece? A gente já tem uma cultura nos Estados Unidos de não ter esse café carbonizado, como tem no Brasil. Por isso que nós tomamos um cafezinho. A minha xícara de café de manhã é uma dessa aqui.
Por quê? O meu café é um pouco parecido, é um chafé. Eu faço na V60, então vai ter um corpo menor. Quando eu falo de corpo, pessoal, é que no mundo técnico a gente chama de corpo, mas é o café mais aguadinho. É quando o café ele não tem uma diluição muito forte, parecida com o café de casa. E Cara, o meu café eu não vejo. Se eu botar na colher, eu não vejo o fundo da colher. é costume. Inclusive, a gente vai falar que Sem açúcar. a gente vai falar que o café tradicional, ele é tão amargo, eu tô falando até por mim, que eu trabalhei com café, trabalhei em alguns lugares, trabalhei provando café como profissional. A gente vai falar que o tradicional, ele vai ter um corpo tão denso por conta da acrilamida, né, que é o café preto, e o café, cor de café marrom, gente, não é preto, né, vamos pensar, isso é uma cultura nossa. Existem algumas outras culturas que gostam de café preto também, mas lembrando que talvez a maior probabilidade de a gente não consumir mais café é que existe essa questão cultural do cafezinho pequeno. E é esse café que precisa ser adoçado porque ele é extremamente amargo. E o café especial ele não vai ter esse amargor. Então vai ser muito mais fácil para a pessoa que quer deixar de tomar café com açúcar, provar um café especial e tomar sem açúcar, do que tomar um café tradicional. Porque o café tradicional vai ter essa porrada muito grande de amargor mesmo. Olha que curioso. Eu não tomo café com açúcar há muitos anos mesmo. Bem mais tempo do que eu te conheço. E café sem açúcar, ele é a abertura para que o paladar do adulto se desenvolva e a gente passe a consumir outros alimentos, como, por exemplo, aprender a saborear um vinho, aprender a saborear talvez uma comida com mais temperos e menos sal e por aí vai. Então, li que a ciência explica que o café sem açúcar é o estopim para que o adulto que tem um paladar infantil consiga se adaptar a esses novos paladares e consiga modificar o seu paladar no decorrer da vida. Curioso. Eu concordo com você. Pero Mas assim, eu acredito também, né, acrescentando que o café, ele não pode ser, eu acho que ninguém pode tirar nada no início. Tinha uma educadora no projeto social, inclusive é muito famosa, tá? Já foi secretária de Educação no Rio de Janeiro aí, Cláudia Costinho, um beijo, que ela falava assim, de doce já basta a vida, eu não vou beber com açúcar. Eu lembro que com uns 15, 16 anos eu me forçava a não beber café, porque eu achava essa frase icônica, assim, tipo, muito boa. O que acontece? Quando você tá tirando o açúcar do café, literalmente o café tradicional ele é muito amargoso, ele tem um amargor muito forte. Se você toma café tradicional, sem açúcar, o café especial para você vai se tornar muito doce. Uhum. Vai ser uma porrada de, nossa, isso aqui é diferente. Geralmente gosto não retrocede, tá? Quando você vai pro café especial, eu falo que é que nem droga. Olha, gente, eu falo cuidado, porque é quase uma seita do café especial, do café sem açúcar. Quando você entra ali, alguém vai te dar para você experimentar a primeira vez, mas depois você vai gastar muito porque vicia. Não vou dizer que não, porque café é um tipo de droga. Eu falo que em casa, por exemplo, eu consumo em torno de 2,5 kg, 3 kg de café por mês. Nós somos em 2 pessoas. Aí, então você é o torrado já, né? Cara, você ir pra torra já é outro café. E aí precisa subir realmente a escada. Então, assim, a galera de casa que for pro café especial, o que vai acontecer? Vai ter menos azia. Uhum. Então, vou dar um exemplo, assim, de minha mãe e meus pais são pessoas super simples, mas para ela agora é impossível voltar para um café comum. Porque ela acostumou com café especial, porque não dá azia, porque é um café mais gostoso, e ela reduziu o açúcar através disso. Então, isso é bom, cara. Quando o café é especial, o café tem qualidade, ou um café gourmet com uma qualidade melhor, gente, vocês vão ter a possibilidade de, tirando a adição de açúcar, vocês não vão sofrer tanto assim, porque a quantidade de açúcares é maior do que o café tradicional. E você vê hoje uma tendência diferente para novas gerações do consumo de café? Com certeza. O que acontece? Eu cheguei numa época do café que o café era cool, era a galera inteligente, né? Um pouco, vamos dizer assim, dos filmes. Eu lembro que a cena do café sempre foi muito bem vista com os livros, sempre foi bem vista com o cinema alternativo, com a galera das artes. Por quê? Para você parar e apreciar um café, você tem que gostar disso. Então, são pessoas que elas querem literalmente ter um momento de prazer ali. Então, não é o café por um café, é um momento de paz com você mesmo, com a bebida. E comigo não foi diferente. Eu viajava muito, então os meus momentos vamos dizer assim, de tirar o estresse, de relaxamento, eu ir para uma cafeteria, tomar um café, para voltar para uma rotina muito pesada. Então, o que acontece? O café especial, a partir de agora, além de ele ser cool,
cada vez mais as pessoas estão começando mais cedo. Então, você também, a gente não via jovens de 16, 17, 18 anos beberem café. Nós temos aí com um celeiro de jovens baristas muito alto. Eu falo que, por exemplo, antigamente para você ter uma galera muito jovem com essa experiência sensorial, era raro. E, geralmente as pessoas começavam depois de 23, 24 anos. E cada vez mais nós temos pessoas bebendo cafés mais cedo e começando a estudar café mais cedo. Então, eu acredito que nos próximos anos, pela quantidade de metodologias que nós temos, para você entender agora, antes nós tínhamos, num campeonato de barista mundial, 2 ou 3 tipos de métodos de café. Quando eu falo métodos, pessoal, eu falei da V60, mas eu vou falar de um bem conhecido, que é o Melita. Acho que todo mundo conhece aí, né? Aquele Melitinha de plástico, todo mundo deve ter em casa. Eu tenho é o meu método, assim, que eu mais gosto, só que o meu é de porcelana. Eu gosto do meu Melitinha 102. Então, assim, esses métodos que são dessa maneira que a gente prepara o café, eles estão cada vez mais modernos. Eu vou dizer para você que no último campeonato, eu acho que eu vi uns 8 métodos diferenciados. Antigamente era 2 por... Era 2 de 2 para 8, então tem aí competidores trazendo métodos cada vez mais inovadores. Eu falo que tá tão rápido esses métodos que a gente não tá conseguindo acompanhar. Porque antigamente eles lançavam um método, demorava uns 2, 3 anos para chegar no Brasil, ficar um pouco viável porque começava muito caro, né? E hoje não, hoje nós temos métodos aí que revolucionam aí a extração de café, mas é muito mais rápido do que antes. Então eu acredito que cada vez mais, além do consumo de café aumentar, nós vamos ter pessoas que vão saber falar sobre qualidade, vão saber falar sobre categorias de cafés especiais cada vez mais. Hoje em dia é comum. Aqui no ABC, por exemplo, há uns 5 anos atrás, nós não tínhamos uma cena forte de cafés especiais. E agora está crescendo. Tô falando isso que eu cresci no Ruge, né, e não tinha cafeteria ali. Alô, ABC. Hoje tem uma cafeteria incrível, que é uma torrefação também. Então, assim, nós estamos crescendo, expandindo, coisa que antigamente era só localizada em São Paulo, na região de Pinheiros, porque é um bairro gastronômico. Hoje em dia já está em todo o estado, em todas as cidades, especificamente falando, você consegue lá pelo Google procurar um café de especialidade que vende cafés especiais, café com cafés especiais, com café de qualidade, que antes não. Então, assim, dizer que isso vai retroceder, não. A gente fala que a gente está vivendo, Ti, agora nós tivemos a primeira onda, a segunda onda do café, a terceira, e estamos vivendo a quarta para a quinta. Por quê? As cafeterias que antigamente compravam cafés de torrefações como a minha, como algumas outras torrefações, cada vez mais estão se especializando e virando torrefações também. Então, elas não só servem café, como elas estão entrando em contato com esses produtores, comprando máquina de torra. Os donos estão fazendo curso de mestre de torra, colocando seus head baristas para torrar café e vendendo café. Por quê? O café aumentou muito. Então, o que as pessoas podem, para encurtar esse processo de deixar o custo mais barato e ter a qualidade nas suas mãos, isso é a grande tendência. Então, as cafeterias, médias cafeterias para grandes cafeterias, a maioria delas já tem um mestre de torra, um head barista que vai torrar o café e já está fazendo esses processos já de conversar diretamente com os produtores. Isso está sendo comum. E o que torna esses profissionais tão diferentes? De fato, o que é ou uma mestre de torra? E como diferenciar, de fato, um ou uma barista? Como separar isso? São profissões diferentes, tá, pessoal? Beleza. Vamos lá. Bom, a gente vai falar do café como de qualidade, a gente vai falar lá do produtor. Então, eu falei de algumas coisas que era especificamente falando somente da fazenda, que são beneficiamento, que é o momento que eu faço o café ter um pouco de qualidade depois de uma seca. E aí eu vou falar de porteira para fora e porteira para dentro. Beleza. Tá? Porteira para fora é o mundo das cafeterias. Eu tava falando de porteira para dentro até então. Beleza. Porteira para fora é o seguinte, eu vou ter 2 aí grandes profissões, que é o barista, que ele é o responsável por fazer o café. O barista ele vai desenvolver uma receita de proporção. O que é essa receita de proporção? É a proporção de pó de café, moagem e o método de preparo. Então, supondo aqui a V60, que é um clássico padrão. A proporção básica aí que todo mundo usa para começar no mundo do café, que é 1:10. Ou seja, a cada 1 grama de café eu vou ter 10 ml de água. Beleza. Vamos colocar uma proporção simples para fazer um bom café, que é o seguinte, 2 colheres de café cheia é mais ou menos 2 copos de 200 ml. Tá? Essa é a proporção de você fazer um café padrão para o mundo dos cafés especiais. O que acontece? O barista ele vai preparar as receitas, porque dependendo do tempo, Thiago, que você está extraindo o café depois de 3 minutos ele acaba amargando, você acredita? Então assim, a gente brinca... Acredito, cara. Ele vai amargando cada vez mais. Lembrando que o café especial ele é mais doce, mas para ele continuar nessa doçura, existem várias outras grandezas que a gente tem que começar a avaliar.
o momento da torra e o momento do preparo. A torra é a pessoa que ela vai pegar o café cru, tá? Tem gente que vai falar verde, só que eu não posso falar o café verde, porque verde é um tipo de defeito, tá? Mas é o café in natura, é o café cru. Beleza. Então eles compram a saca em café cru. A saca hoje no Brasil é comercializada mais ou menos a 60 quilos, tá? Não é mais ou menos, é 60 quilos, perdão. E aí nós temos uma perda. O café, ele precisa estar em 11% de umidade para ser torrado. Por quê? Esse 11%, quando eu coloco na máquina, depois eu vou perder. Ou seja, se eu tenho 60 quilos de café, no final eu vou ter 42 quilos de café torrado. Vala-me. Eu vou perder café, né? Que eu vou perder aí as estruturas em questão de umidade. Então eu vou perder a umidade no momento da torra. Então ele precisa estar ali a 11% de umidade praticamente, e aí eu vou torrar esse café. Na torra existe um gráfico que você vai acompanhando. Para quem conhece um pouquinho de café, parece até o gráfico da Nike. Você começa com uma massa específica, você vai colocar o torrador de café numa temperatura específica aí de 160 a 180 graus. Cada mestre de torra vai falar a sua temperatura, né? Vai fazer a sua receita. E aí essa massa, que é o café, ela vai entrar ali e a pessoa vai acompanhar desde 150 graus, 160 graus, que é quando o café começa, até 200 graus no momento de saída dele. Esse processo, que é o processo de caramelização dos açúcares, até a secagem do café e a saída do café, ele se dá por esse profissional, que ele vai literalmente operar essa máquina. Ele é um profissional que opera a máquina de torra. Existem máquinas de torra automática. Hoje, nós temos pequenas máquinas de torra como o Ishikawa, que é um torradorzinho pequeno de prova, que ele faz isso, mas a quantidade é bem menor. Para você torrar 5 quilos, 10 quilos, que é a média de torra de cafés especiais, você precisa de um profissional que faz esse curso. Nós temos aí pessoas referências. Nós temos aí Sem Neto, né? A própria Isabela Raposeiras, nós temos o Hugo, o Thiago Sabino também, que é barista e também mestre de torra. Nós temos excelentes pessoas aí no mundo do café que começaram lá atrás. A Georgia, não posso falar do Luca Café, que foi a primeira cafeteria de cafés especiais do Brasil, né? Que é referência aí também. Então nós temos torrefações e mestres de torras que estão aí há muito tempo e pessoas novas também da nova geração. Pessoal do Fuga, do Fus Cafés do Rio de Janeiro, inclusive, que são pessoas que nos últimos 6, 7 anos também revolucionaram o momento. Então, assim, nós temos os mestres de torras conhecidos, inclusive tem muitos deles que são influencers, tá? Aí pra galera seguir, vocês colocam aí no Google, vocês vão achar bastante gente. E nós temos os baristas, que quem faz o café. Então, a diferença maior é que o mestre de torra, ele vai dar essa receita para o café, ele vai trazer o que a gente chama de sensorial. Um café que ele é muito bem pontuado, ele precisa de técnica. Porque você pode ter um café com 88 pontos, mas a pessoa errar a torra e esse café não pontuar 88 pontos, pontuar 83 no momento de prova. Então você precisa de uma pessoa muito bem formada, de um cuidado muito grande para torrar esses cafés bem pontuados. E você vai precisar de uma pessoa também preparada para fazer esse café, são os baristas, né? Então, assim, os baristas, eles são as referências do método de preparo, porque eles estão com esse grão todos os dias. E é ali que os baristas vão testar receitas também. Se esse café vai um pouco mais de água ou não. Por exemplo, se é um café fermentado, geralmente ele é um café que eu tenho que diluir um pouquinho mais, porque ele tem uma certa acidez muito alta e às vezes determinado público não gosta. Vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha torrefação... Cara, é que eu tô tão encantado com o seu tema, isso é legal de ver. Vou dar um exemplo que existem até gostos diferentes por região. Eu sou de Campinas. Lá, quem começou a cena de cafés especiais, um abraço pro Milano, pra cafeteria Cambuí, existe uma característica no campineiro de ele gostar de cafés extremamente ácidos. A acidez é a elegância do café. Quanto mais ácido o café, existe um equilíbrio também, tá? Existe também a desproporção é um problema também, mas assim, a acidez é uma elegância para o café, ela vai trazer um certo, vamos dizer assim, refinamento para o café. E os campineiros em si gostam de cafés mais ácidos. Diferente da galera de Santos. Estou falando isso porque eram públicos que eu atendia. Eu não podia vender café ácido na região ali de Santos, porque a galera não gostava. Eles gostavam de cafés mais, vamos dizer assim, parecidos com os tradicionais, com um gosto de cafeína maior, com menos pontuados e com uma torra não tão clara assim. Então, assim, o público vai ter a demanda. A gente fala que, por exemplo, na região do interior de São Paulo, cafés que têm retrogosto de frutas vermelhas, eles não precisam ser pontuados. Mas você coloca o preço que você quiser naquele café que vai sair, que existe uma preferência. E aí você vai para uma outra região, cafés, por exemplo, com notas mais cítricas em São Paulo, às vezes vai sair mais. E o cafezinho mineiro?
O café mineiro, na verdade, o café especial é mineiro, tá, gente? É mineiro, é capixaba também, é do norte do Pará. Quem produz esses cafés é a galera de Minas. Então, assim, eu tô falando da Mantiqueira, que comporta aí 27 cidades. Falei de São Gonçalo do Sapucaí, mas tem Lambari, inúmeras outras cidades. Então, assim, Minas é o maior produtor de café, tem maior, vamos dizer assim, cena de qualidade de café, junto com o Espírito Santo, norte do Paraná. Então, o que a gente vai falar do café de Minas? A gente vai ter o café que, aqui eu tenho um exemplo aqui, que não é um café especial. Esse café não é um café gourmet, porque aqui, ó, esse aqui é um defeitinho, tá vendo? Entendi. Esse defeitinho aqui, ó, ele é um grão que a gente chama de grão xoxo, é porque ele não desenvolveu. Ele tá xoxo mesmo. E esse aqui é um café atacado por broca, ele quebrou, mas ele foi atacado por broca, ele tem um pedacinho aqui quebrado, ó, mas ele foi atacado por broca. Esse café é um café que provavelmente veio de Minas, só que ele tá com uma diferença aqui, ele não tá peneirado. Ou seja, ele não foi rebeneficiado. No mundo do café, nós temos peneiras, né? Quando o café ele é maior ou menor. Eu tô com uma peneira aqui 14 e uma peneira 10 aqui, praticamente, tem uns moquinhas separados. É um café de qualidade? Eu posso dizer que sim. Por quê? Só o fato, ele não tem aqui aquele 1% que geralmente tem nos tradicionais que não é café, então não tem pureza. Mas ele tem defeitos. Então, o que eu quero dizer? Que a gente vai ter cafés que vão ter um certo nível de qualidade melhor do que os tradicionais, que esse é o caso, por exemplo, que você vai consumir somente café, mas ele não vai ter o mesmo desempenho de qualidade, de doçura com café especial. Então é importante a gente saber avaliar. Eu não posso comparar, né? Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Bem fora do comum. Um Fusquinha com uma Ferrari, né? O Fusquinha eu vou ter que comparar com uma Brasília, né? Vamos dizer assim, com os carros da época. Então, é a mesma coisa do café. Um café superior eu tenho que comparar com um café superior. Um café especial eu tenho que comparar com um café especial. Só que hoje eu falo que eu também não posso comparar um café fermentado, que ele vai ser um pouco mais frutado, com um café especial, por exemplo, um cereja desmucilado, que é um outro processo que eu tenho, que não é um processo de fermentação, porque são dois jeitos diferentes de avaliar café. Então isso é importante. Essas especificações você já encontra nos pacotinhos de café. Quando ele é natural, que a gente chama de natural, né? Quando ele é secado sem um processo de fermentação. Se ele é cereja desmucilado, cereja descascada, quando você tira a polpa dele, ele seca com a mucilagem ou sem mucilagem. Então você encontra isso. Isso vai definir qualidade? Vai definir qualidade. Eu estou sendo um pouco específico, porque às vezes essas pessoas consomem café especial, compram café e nunca reparam isso na embalagem. Nossa, muito. Já leio todas as embalagens da vida. A partir de agora, então, café que eu vou debrulhar, assim. Né? E nós tivemos uma mudança muito grande agora. Tem uma teoria, né, chamada disco de Agtron, que que vai avaliar a torra do café, da torra mais clara para a torra mais escura. Hoje já é obrigatório colocar que tipo de torra é no café. Hoje já é obrigatório estar no rótulo se é um café torra clara ou torra escura. Então isso já é um ganho para o consumidor. Já muito, muito, muito. Então assim, o consumidor que gosta de café especial, que geralmente vai ter a tendência de querer um café com torra mais clara, já consegue identificar isso e não ser enganado. Cara, que incrível. Nossa, e benefícios do café, né? O café ele aumenta a atenção e foco, favorece performance física, diminui o risco de doenças neurodegenerativas, rico em antioxidantes e estimula a criatividade. Cuidado com café quando o assunto é ansiedade, taquicardia e insônia. Então, se você tem crianças aí em casa, cuidado com o consumo de café. Quem diz isso é ciência, não sou eu, tá? É a ciência que fala isso, que de fato comprova isso. Cara, eu tô tão impressionado com o seu nível de informação de café. E como, de fato, tanta informação técnica traz pra gente o foco, de fato, das relações humanas, que tem ali o café, que... Meu, você tá de parabéns. É muito incrível Thiago, ver alguém falando de paixão de café de uma forma tão legal, tão lúdica. Eu queria falar de uma cena do café, Pode mas falar, não só da técnica. É sua. Eu trabalhei numa multinacional durante muito tempo, eu saí dessa multinacional, tive um negócio que, infelizmente, na pandemia quebrou, não deu certo, né? E ele deu certo durante um ano, porque eu fazia as duas coisas, ao mesmo tempo. Quando eu perdi tudo, foi essa cena do café que me salvou. Então, assim, eu fui para Minas, assim, com uma mão na frente e outra atrás, com pouco dinheiro, tinha pouquíssimo dinheiro para fazer os meus cursos. Eu estudei no Senar, a formação do Senar ela é gratuita, então, para quem estiver aqui ouvindo a gente, para você barista, por favor, procurem um contato com o Senar, tente fazer um curso de qualificação de cafés especiais. Eu fiz vários cursos de cafés em cafeterias famosas, renomadas. Ah, que da hora. Cara. E aí, eu falo pra você que foi um dinheiro jogado fora, porque esse curso, que é um curso gratuito,
que é ministrado aqui em São Paulo, mas eu fiz todos em Minas. É um curso completíssimo, é um curso mão na massa, de você aprender teoria e aprender técnica, e você também ser convidado para ir para uma fazenda. Então, assim, para o barista que pode ficar uma semana sem trabalhar nas suas férias e poder se desenvolver melhor, procurar um curso do Senar, antes de fazer cafés especiais é obrigatório fazer COB, classificação oficial brasileira. Então, não existe no Brasil um classificador que faça um curso de classificação, porque antigamente era muito comum, há uns 5 anos atrás, as cafeterias famosas venderem esse curso de classificação, só que você não tem DRT para trabalhar com classificador, ou seja, se você fosse trabalhar numa cooperativa, você teria que refazer o curso de novo. E o que é o DRT? É uma certificação? É uma certificação que tem. Então, assim, o Senar, ele promove isso, essa certificação. Se você faz o curso de classificação de cafés brasileiros, depois você vai para o cafés especiais, você vai subindo. São 4 tipos de cursos específicos de formação técnica. Não é muito, então, assim, todo treinamento é uma semana, mas é o dia inteiro. Estou falando especificamente isso porque isso me ajudou. Que foi através desses cursos que eu comecei a me especializar. Eu também não vou dizer também que eu não parei por aí. Eu fui para os Estados Unidos estudar, eu fui para São Francisco, fui para Califórnia estudar. Café especial para mim foi sempre uma paixão muito grande, porque o café, ele me trouxe uma certa característica. O café, ele dá uma identidade para você, Thiago. Porque não existe o melhor ou o pior café, existe o café que você gosta, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que vão gostar mais de cafés fermentados, tem pessoas que vão gostar de cafés naturais, com retrogosto de pêssego, retrogosto de frutas vermelhas, frutas amarelas. Além de ele trazer essa sua individualidade, você pode, com o mesmo café, fazer inúmeras receitas diferentes, ou seja, o café pode mudar de gosto de acordo com o método que você faz. Então, para as pessoas, no meu caso, que eu estava procurando uma identidade minha, porque eu vivi tanto num trabalho onde parecia que eu não era eu vivia um personagem, que o café foi minha válvula de escape para me encontrar. E nesse momento que eu estava completamente em uma vulnerabilidade, eu encontrei produtores que me abraçaram muito. O pessoal da região de São Salto do Sapucaí, Patrícia Borges e a Pamela, por exemplo, uma das 2 produtoras que me ajudaram muito, elas abriram a casa delas, me receberam assim como que eu fosse alguém da família, né? O mineiro tem essa capacidade de receber, né? Eu falo que é o dom da hospitalidade. Beijos, uai! Beijos, pessoal de Minas. Então, assim, a galera do Café Especial tem um prazer. Eu imaginava, quando eu conheci o café da Patrícia Borges, uma dessas produtoras que eu conheci e eu trabalhei junto, eu conheci em Porto Alegre, no Williams Coffee Sons, alguma coisa assim, que é aberta até hoje, a cafeteria lá. E depois do Felipe, do Origens, que é um grande empresário do mundo do café. Eu imaginava a Patrícia Borges, sei lá, sabe, com a sua Prada, Louis Vuitton, assim, porque o café era maravilhoso. E já encontrei o café dela em alguns outros lugares. Quando eu encontrei a Patrícia, assim, de chapéu, bota, aquela, sabe, calça jeans surrada, um sorrisão, e eu comecei a conversar, tipo, nossa, um prazer te conhecer, né? E foi meu professor de café que nos apresentou, que falou assim, nossa, vou te apresentar a Patrícia, vou te levar até lá. E a gente fez uma amizade muito bonita depois disso. A simplicidade das pessoas. Quando eu falo a simplicidade, não é só pela a simplicidade do tratamento, mas receber uma pessoa que eles não conhecem. Uhum. E não só me receberam, como receberam inúmeros baristas de Campinas, porque eu levava meus amigos de Campinas baristas para lá. Então, o café, ele é esse elo que une as pessoas. E para mim foi um resgate de um William que eu não conhecia ainda. Então, eu tenho todo esse afeto, esse momento de, vamos dizer assim, de amor e prazer, porque não é só uma bebida. É uma bebida que carrega vários significados e várias histórias. Caramba, Will, agora você me jogou longe com relação ao café. Porque, de fato, o café é uma socialização, é trazer para jogo, trazer gente, trazer conforto, trazer aconchego, trazer chinelo de dedo em um ambiente super seguro e confortável. Eu sou um cara que amo fazer cafés, receber cafés, ir em cafés, porque eu acho que é uma socialização, assim, incrível. Infelizmente, esse capítulo está acabando. Como que a gente faz para achar você nas redes sociais, conhecer o seu trabalho? Seja no seu comercial, que é um grande tapa e perrengue da vida, seja você como aí profissional do café também. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar como o William Averas. Também encontrarem uma página que está recomeçando do Café Averas, eu estou retomando essa página de novo agora. Nós vamos começar, eu e a Pamela, né, uma nova torrefação de novo, então uma torrefação em parceria. Nós já estamos aí em contato com algumas cafeterias em Campinas. O pessoal de Campinas pode encontrar esses cafés lá no Café Pontes, da uma livraria Pontes, né, tem tudo a ver. São cafés em homenagens aos grandes escritores e também vai ter a minha curadoria de torre. Então eu vou torrar esses cafés da Pamela e a gente vai começar com o processo de torre. E seguir a Pamela também, né, que é Pamelas Cafés de Atitudes. Então vocês podem me encontrar e a gente pode trocar mais ideia por lá. Com certeza eu vou na inauguração.
Cara, e pra mim o grande tapa da vida é tomem cafés. Cafés é mais do que o produto, o líquido gostoso, assim, é uma socialização, é onde a gente consegue se conectar com gente, com pessoas, com vidas, com CPFs e por aí vai. Então, de fato, café cooperativo arranca muita coisa. Então tomem cafés aí com seus chefes, que vocês conseguem arrancar muita coisa, mas socializem com o café, porque o café, de fato, é uma bebida da vida. Eu falo que o café é tão importante que o café nos uniu de novo, olha só. Caralho, muito, meu. Depois de uma década sem se ver presencialmente, só pelo online a gente conseguiu. Então eu falo que eu sou muito grato a essa bebida, que é a bebida da hospitalidade. Eu falo que quando existe um trecho da Odisseia, né, quando o Palas Ateneu vai visitar... Ele ama literatura! Adoro literatura, galera, que é o seguinte, que um estranho, né, uma pessoa, que todo mundo carrega um deus dentro de si. E não existe melhor presente para uns deuses ou para uma, vamos dizer assim, para o sagrado do que você ser hospitaleiro. E o café, ele é a ferramenta dessa hospitalidade. Então eu acho que o café, ele é o artifício para você receber bem, para você se acalmar e para você começar as relações sociais. Então, chame alguém para tomar um café hoje. Então é com esse tapa aqui maravilhoso que a gente encerra o capítulo de hoje. Se inscreva no canal, compartilha pra geral e viva os cafés. Já manda isso na DM de alguém, convida pro café, porque o café salva vidas. Beijo, é isso, se cuida. Bom café, tchau, tchau.